já podia passar para o ministro interino para fazer uso da palavra e começarmos a nossa discussão de hoje. Bom dia a todos e todas presentes. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui representando a ministra Isabela Teixeira nesse evento. Acho que para nós também, todos que acompanhamos aí a criação da Universidade do ABC, é muito interessante conhecer, estar aqui, ver a bela instituição que está se instituindo aqui. A gente fala que muitas vezes no Brasil que as instituições importam. Só que as instituições são construídas politicamente, são construídas por pessoas, são construídas por movimentos e que se engajam e agregam valor a essas organizações de modo que elas possam assumir seu papel de protagonista na política brasileira, na educação, na saúde. O nascimento de uma universidade é sempre uma coisa muito legal, ainda mais essa carregada de tanto simbolismo. A agenda ambiental é uma agenda, historicamente, tributária do diálogo internacional. Se nós formos observar o surgimento da política ambiental no Brasil, e aqui eu peço desculpas que eu vou procurar ser o mais breve possível, porque ao meu lado está a Yara, que é o protagonista dessa história, e qualquer coisa que eu fale aqui, eu vou estar correndo sérios riscos de cometer injustiças e de omitir informações irrelevantes. Mas o importante eu queria destacar é que, se nós observarmos a política ambiental no Brasil, ela é fruto de uma combinação de fatores e de vetores que envolvem os movimentos sociais, as organizações não governamentais, empreendedores públicos, mas também a cooperação técnica internacional, o diálogo com o mundo. Basta dizer, por exemplo, no caso da Alemanha, onde surgiu globalmente como força política os verdes, né? Grande parte dos projetos no Brasil, a gente observa a presença da cooperação técnica alemã, mais recentemente da Noruega, com o Fundo da Amazônia. E se nós formos observar as grandes decisões do ponto de vista ambiental nas grandes convenções internacionais, a partir da Rio 92, nós vamos ver que é um diálogo permanente entre o que se passa aqui e o que se passa lá fora, o que se passa lá fora e o que se passa aqui. Hoje a mídia, ela conecta tudo e nós praticamente estamos em tempo real com o mundo inteiro, com tudo que se passa nas múltiplas agendas de debates. Mas na agenda ambiental, antes das redes sociais, isso já era uma realidade muito forte, muito expressiva. O Brasil, ele é percebido internacionalmente como uma potência econômica ambiental emergente. O econômico é mais recente, mas se nós somos o ambiental, para nós é uma realidade que a gente ainda não se apropriou adequadamente. Mas nós somos G1 em biodiversidade, e esse G1 ele tem várias dimensões. Nós temos as segundas florestas do mundo, florestas nativas do mundo, as maiores florestas tropicais. Somos os maiores depositários de reservas de água doce do mundo. Do ponto de vista de biodiversidade, somos o país mais mega diverso do mundo. E daí? O que isso significa? Isso é uma pergunta que o país ainda não respondeu. Nós estamos construindo essa resposta, estamos tomando consciência disso, mas é algo que a gente ainda não sabe bem o que isso significa. Em inglês há uma palavra que é ownership, que a gente poderia traduzir como apropriação. O fato é que a agenda ambiental é uma agenda relativamente pouco apropriada nacionalmente. Nós temos por clareza o que significa isso, tanto do ponto de vista das suas potencialidades, quanto do ponto de vista das suas responsabilidades. A política externa brasileira, nos últimos 10 anos, ela introduziu alguns elementos da discussão do meio ambiente bastante interessantes e que acho que é interessante a gente discutir aqui. Se nós observarmos digamos assim, os chapéus que foram criadas nos últimos 10 anos, IBAS, BASIC, BRICS, Unasul, todos esses chapéus tiveram o mérito de deslocar a atenção das preocupações nosso ponto de vista de diálogo internacional para países com os quais a gente tinha muito pouca interação.
Tradicionalmente, a cooperação técnica internacional era dominada por uma cooperação norte-sul, os desenvolvidos e os não desenvolvidos. Desde o governo Lula, a questão da cooperação sul-sul passou a ocupar o centro da agenda de cooperação técnica internacional. E nós começamos a descobrir não só a nossa força, a nossa relevância, o nosso peso, mas também que a gente talvez tenha muito mais que aprender, que construir, que conversar com parceiros até então suspeitos, como África do Sul, Índia, China, né? No caso de mudanças climáticas, por exemplo, os sucessivos avanços que têm ocorrido nas conferências internacionais se tem se dado em grande parte por alianças das quais o Brasil tem sido um grande construtor e que envolvem a atuação conjunta da delegação brasileira, aí formada pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, com a China, com a Índia, com a África do Sul, com os europeus, em particular com os países da Europa do Norte. Essa mudança na geopolítica das relações internacionais, na área ambiental, ela foi facilitada em grande parte pela percepção de vários atores internacionais de que o Brasil é um país vocacionado para a liderança desse assunto. Uma liderança global que o país vem exercendo sucessivamente, desde a Rio 92, passando por Nagoya, Copenhague, Doha, Durban, e que culminou ano passado com a Rio+20. Se nós observarmos o que foi a Rio+20, foi a primeira grande conferência realizada uma conferência das Nações Unidas, uma conferência sobre desenvolvimento no país do Sul, né? O Brasil, a aposta contra a conferência foi altíssima. Não sei se vocês se lembram, mas os jornais todos já declararam o fracasso da conferência a priori. E, surpreendentemente, houve um substantivo conjunto de resultados, desde os objetivos do desenvolvimento sustentável, até a valorização dos planos nacionais de produção e consumo, passando pela inauguração da agenda de reservas marítimas. Bom, a telefone? Não, acho que tá voltou, né? Tá normal? Acho que não é o microfone, não. Tá normal sem funcionar. Bom, assim, realmente, agora sim. Agora é sério, então. Porque antes estava sem funcionar, depois entrou um bombardeiro. Bom, mas eu estava destacando aqui alguns dos resultados da Rio+20, mas o que eu queria mencionar mesmo é que os últimos 10 anos, eles traduzem também uma evolução de uma relação bastante interessante do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério do Meio Ambiente, com a participação de outros atores da sociedade civil, seja movimentos sociais de ONGs, seja movimentos ligados a entidades de classe, trabalhadores e patronais, e que impulsionaram a agenda ambiental em patamares até então pouco visualizáveis do ponto de vista nacional. Hoje, o espaço que a agenda nacional ganha no país é um espaço, em grande parte, mediado por esse diálogo permanente com o que se passa lá fora. Exemplo, se nós observarmos os sucessivos recordes de redução da taxa de desmatamento na Amazônia, que tem ocorrido nos últimos anos, isso deve-se, sem dúvida, em grande parte, à atenção da opinião pública internacional. Se nós observarmos, por exemplo, as oportunidades que estão se abrindo com o Plano Nacional de Produção e Consumo, que unifica a agenda em relação a pobres, classes médias, ricos, que traz responsabilidades para todos os países, que coloca elementos para reflexão do ponto de vista do setor produtivo, que precisa reestruturar-se para uma economia de baixo carbono, como também para a sociedade, que precisa revisar, reestruturar seus padrões de consumo.
toda essa agenda ela vem sendo construída transbordando as fronteiras nacionais. São agendas locais, são agendas nacionais, são agendas globais. Então, a agenda ambiental hoje é uma arena onde todos os interesses se expressam, todos os interesses interagem, e todas as políticas que vêm emergindo, eu gosto do exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, vem com forte ímpeto, que é uma certa... não tem escopo nítido. São políticas que são pressões que emergem do ponto de vista das transformações sociais e econômicas dos tempos modernos. No caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, ela vem avançando através de pactos entre as regulamentações governamentais e as ações do próprio setor produtivo, de modo a que a problemática do lixo, digamos assim, que é uma coisa mais perceptível do ponto de vista social, ela seja equacionada não só a partir das responsabilidades de municípios, mas também pelo esforço das empresas de procurarem, ao longo da cadeia produtiva, dar a destinação adequada aos seus resíduos, aos subprodutos, aos seus processos produtivos. Essas agendas elas acontecem aqui, na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Hoje, se nós observarmos o que tem sido a mídia nos últimos anos, a agenda ambiental foi uma das poucas agendas que entrou na mídia para ficar. Há jornais que trazem diariamente espaços para a problemática ambiental, local, internacional, tecnológica. Se nós observarmos o meio de comunicação, todos os grandes jornais nacionais, todas as revistas, a agenda ambiental está lá e veio para ficar. E é uma agenda também que ela tem múltiplos pontos de entrada, tanto indivíduos, quanto organizações, quanto empresas, quanto celebridades, quanto países, estão trazendo um fluxo de contribuições permanente. E, do ponto de vista da nossa política externa, como todos sabem, ela é responsabilidade do nosso Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, que é um ministério tradicionalmente assim, vetusto, né? Um ministério mais pesado, mais estruturado, mais profissionalizado, mas também que se move com mais, digamos assim, responsabilidades, né? Mais cuidados, zelo, né? E o zelo, ele muitas vezes ele funciona, está tendo um pequeno eco. O zelo, ele funciona, às vezes, como um elemento que se confunde com o comportamento de aversão ao risco. E isso, muitas vezes, gera inibição, ou gera que as políticas caminhem muito lentamente. E o centro da atuação do Ministério das Relações Exteriores é o interesse nacional. É o Ministério responsável pela articulação, pela produção dos ambientes internacionais do que seja o interesse nacional. Quer dizer, é uma equação, digamos assim, de um peso maior e que traz uma série de implicações na condução de políticas específicas, como o caso da política do meio ambiente. Mas na esfera ambiental, particularmente nos últimos 2, 3 anos, o que tem ocorrido? O dinamismo da agenda e a parceria estabelecida entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores tem produzido uma tensão criativa e que tem permitido uma alavancagem, um avanço da agenda em termos globais. Os sucessos obtidos na Rio+20, particularmente, foram fruto, em grande parte, dessa atuação conjunta, onde os Ministérios das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente projetaram o Brasil para uma posição de liderança mundial que foi saudada no mundo inteiro como um grande avanço do ponto de vista das negociações. Isso tem acontecido também, em grande parte, pela presença permanente de organizações não governamentais no processo de discussão. Uma participação que, historicamente, o Ministério do Ambiente franqueou, entende que é importante, entende que é decisiva e que também reconhece o protagonismo dessas instituições na construção de pautas e, em particular, na iluminação de temas mais sensíveis, mais espinhosos, que, se não são levantados, se não são trazidos pela própria sociedade, governos têm dificuldade de processá-los por si só. Eu acho importante destacar também que, se nós pegarmos hoje a nossa agenda ambiental nacional, implementação do Código Florestal, regulamentação do marco regulatório do patrimônio genético, estabelecimento da implementação da Política Nacional de Mudança Climática, implementação da Política de Logística Reversa
os suspeitos de sempre, controle do desmatamento, licenciamento ambiental, preservação de unidades de conservação, nós vamos ver que nós estamos também lidando com uma área de política pública onde nós temos um déficit histórico, passivos históricos muito grandes, e que estamos lidando com problemas do século XIX, XX, XXI, todos ao mesmo tempo. O caso que eu acho mais emblemático dessa discussão é das unidades de conservação. Por quê? As unidades de conservação, historicamente, elas têm sido criadas, o custo da criação de unidade de conservação é uma assinatura presidencial, mas é uma assinatura. E isso não é mais suficiente, não é suficiente para se consolidar as nossas áreas protegidas. O Brasil tem a maior área de unidades protegidas do mundo, mas nós não cuidamos dessas áreas como precisamos. Nós dependemos de regularização fundiária, precisamos gerenciar estruturas de gestão dessas unidades com mecanismos de governança adequados, precisamos trabalhar em parceria com o setor privado, por meio de concessões, de PPPs, precisamos de abrir essas unidades para visitação pública, nós precisamos trabalhar com demarcação delas, criar condições para pesquisa nessas unidades. Não basta criar um parque, é preciso também que aquilo seja tratado, recepcione investimentos, para que aquilo seja realmente preservado. E o que preserva é o uso. É o uso sustentável, é o uso cuidadoso, é o uso qualificado. Mas hoje o que nós temos? Nós temos uma imensidão de áreas criadas, mas sem os cuidados necessários para que essas unidades de conservação realmente façam parte do patrimônio nacional. Agora, isso não é uma operação só de meios, falta dinheiro, falta recurso. É uma questão de apropriação dessa riqueza pela sociedade brasileira. Ou a sociedade brasileira entende que isso é uma riqueza e que precisa ser valorizada, ou nós não vamos ser capazes de preservar as unidades. No caso do desmatamento, já aconteceu um pouco diferente. Há uma percepção pela sociedade brasileira de que a preservação das florestas, que a contenção do desmatamento, é um ativo nacional. A gente pode argumentar que não basta fazer isso através de mecanismos de comando e controle. Nós precisamos viabilizar o manejo florestal sustentável de modo a ganhar escala. Não só com projetos piloto, efeito de demonstração, nós precisamos gerar uma economia florestal sustentável, que preserve, que explore e preserve de forma articulada e que a gente não seja cúmplice de uma situação onde a madeira ilegal tem um peso absurdo no país pela incapacidade nossa de nos estruturarmos para não só controlar, como também para apoiar o desenvolvimento de uma economia florestal em bases interessantes do ponto de vista ambientais. Ainda em relação aos desafios do ponto de vista internacional, nós vamos ter um exemplo nos próximos anos, claro, de como essas duas agendas, a nacional e a internacional, se confundem e convergem. Vão ser nas negociações de clima de 2015. Como a maioria de vocês provavelmente acompanham, nós estamos partindo para um novo acordo global sobre o clima, onde os parâmetros, as metas globais vão ser definidas em 2015 para começar a ser implementadas em 2020. E nós estamos numa corrida não só para ir produzindo resultados nessa política, como o caso nacional dos estudos setoriais, da Política Nacional de Mudança Climática, a redução do desmatamento, o PP Cerrado, mas nós estamos também precisando ver, do ponto de vista de informação, quais são as necessidades do nosso setor produtivo. Nós precisamos tratar esses assuntos com qualificação, porque a agenda ambiental também ela é uma agenda propensa a aspirações, a ambições, a utopias. E é natural que seja assim. Mas se a gente não qualificar essa discussão, a gente corre o risco de complicar as coisas ao invés de melhorar. Exemplo, nós temos uma propaganda que é veiculada diariamente sobre desmatamento, aquela da atriz Camila Capitanga, né? Faltou um pequeno adjetivo: desmatamento ilegal. Porque o desmatamento ilegal, ele tem que ser gerenciado, mas você não pode ser contra absoluto contra o desmatamento, porque isso é irreal, não corresponde à realidade. No caso do clima, um outro exemplo, nós falamos de redução de emissões. Há setores que não têm como existir sem emissões. Há setores que estão na fronteira tecnológica mundial e que ainda se emitem, e são setores que nenhuma economia prescinde. Se nós não formos capazes de
aspas, preservar esses setores, compensando essas inevitáveis emissões, com redução de emissões em outros setores, nós vamos estar, na verdade, promovendo desinformação e não informação qualificada sobre o debate rumo a uma economia de baixo carbono. Outro exemplo, energia. Nós temos convicção de que a energia hidroelétrica é a energia mais limpa do mundo, exceção da nuclear. Então, todas as opções energéticas têm seus custos-benefícios. Do ponto de vista de energia de carbono, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico-financeiro, nós precisamos cotejar esses custos-benefícios. Acho importante também, do ponto de vista internacional, nesse diálogo que nós estamos tendo com outros países, recentemente eu estive na Alemanha, que é um caso muito interessante, um país que colocou a questão de renováveis no centro de sua agenda de desenvolvimento. Então, eles começaram há alguns anos o processo de revisão de sua matriz econômica, reestruturação de toda a economia do país, colocando no centro da sua agenda a questão da energia renovável. Essa é a opção de um país com uma matriz energética suja, uma matriz complicada, que dependente de grande parte de carvão, nuclear, mas se colocou a questão renovável no centro do seu processo de desenvolvimento. E se move com uma desenvoltura impressionante. Um outro exemplo, não tão, digamos assim, inspirador, mas o caso dos Estados Unidos com o shale gas, que ainda é objeto de muita controvérsia, está também recolocando a questão energética no centro das discussões sobre o projeto de desenvolvimento nacional dos Estados Unidos. No Brasil, esse debate ele é um debate ainda desconjuntado. Ele não está estruturado de forma é o debate. Essas opções, nós ainda temos muitas vezes poucas clarezas dos custos-benefícios delas. O país tem se movido na direção de incorporação de novas fontes energéticas. O caso, por exemplo, do boom que nós estamos vendo de eólica é impressionante. As experimentações do campo solar são relevantes também. Só que nós temos ainda um legado, um potencial hidrelétrico. O país hoje discute rever modelos hidrelétricos, saindo de grande parte dos reservatórios para fios d'água, discutindo esse conceito de potenciais da plataforma. Mas essas questões, elas têm uma repercussão aqui no contexto, na realidade, que é muito diferente, por exemplo, de uma China, de uma Índia, que fortemente
O Ministério do Ambiente nós somos um regime de competências compartilhadas. Então nós precisamos encontrar soluções onde o nosso federalismo seja cooperativo. Isso no debate internacional também não é tão simples de ser trabalhado. As grandes federações que são poucas, nós estamos falando do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Canadá e Índia. São poucas, mas são de peso. Então são assuntos que nós temos que enfrentar. Os desafios internos, os nossos conflitos internos, simultaneamente com o desafio de fazer andar a agenda global. Essa expectativa de que o Brasil assuma essa vocação natural no sentido de natureza, para ser o grande líder da agenda ambiental global, ele precisa ser acompanhado internamente por uma ascensão da agenda ambiental no plano nacional. Nos últimos 2 anos, nós temos conseguido nos mover da posição de um ministério que era um gueto, que era um ministério criador de casos, um ministério isolado, para um ministério que integra o núcleo de decisões do governo e que integra as tensões, integra as discussões, integra os conflitos que o país precisa processar para enfrentar os desafios de crescimento, desenvolvimento e preservação da biodiversidade e construção das condições de desenvolvimento sustentável. Então é esse o recado que eu trago. Depois eu tenho a oportunidade de discutir mais sobre isso. O que eu acho importante vocês registrarem é que a agenda ambiental internacional e nacional, elas são inseparáveis. Os desafios daqui não são os mesmos lá fora, mas eles fazem parte dos desafios globais, e os desafios globais têm no Brasil um espaço, uma arena para a qual o mundo todo olha permanentemente. Porque nós trabalhamos com bens públicos que não são apenas nacionais, são bens públicos globais e que o mundo se preocupa. É isso. Obrigado. Obrigado, secretário. Secretário e ministro, né? E já passo a palavra então para a Yara, que também possa fazer contribuição para o debate. Durante 30 minutos, quando estiver chegando perto dos 30, eu aviso dos 5. Tá bom. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar nesse evento aqui na Universidade do ABC e como parte do grupo de reflexão, né? É realmente uma honra estar vendo que esse processo está
tendo não só essa aceitação, como de fato ver que a política externa, a dimensão da política externa brasileira está ocupando um espaço doméstico, né? O que é bastante raro. Eu diria que é a grande novidade que a gente pode já de cara identificar no processo de construção da nossa democracia e de um Brasil sustentável, né? Eu quero agradecer a presença do Robson, companheiro do MAB, aqui na coordenação, companheiro de muitas lutas e de muitas ações e pensamentos e construções. O MAB tem sido, junto da organização da qual eu coordeno, que é o INESC, companheiro e parceiro desde sempre, né? Quero agradecer a presença do professor João Paulo, da USP, e ao ministro Gaetani, a oportunidade de estar falando diretamente com parceiros da academia, do governo, dos movimentos, né? Num diálogo franco e sem temor, inclusive, das abordagens, né? Que eu acho que vai ficar bastante distinta aqui as abordagens das nossas visões, dos nossos acúmulos, né? Eu, a despeito de ter uma trajetória acadêmica, eu sou, antes de mais nada, uma ativista, e como uma ativista que venho participando dessa história que tem sido construída coletivamente, venho acumulando também certos pensamentos. E muito do pensamento que eu estou colocando aqui não é Iara, é o pensamento coletivo construído a partir dos coletivos como Rebrip, Rede Brasil, Cúpula dos Povos, quer dizer, de um processo de construção coletiva que dialoga bastante fortemente com a sociedade brasileira, o governo brasileiro. Somos também membros da Carta de Belém, que é um grupo importante, constituído para fazer um contraponto às políticas oficiais e às políticas que nós consideramos mais conservadoras no plano socioambiental, né? Então, a gente, um pouco só para delimitar o campo e o pano de fundo, ou a estrada, o acúmulo que eu estou caminhando para falar com vocês. Eu acho que na minha fala eu vou tentar fazer uma retrospectiva no seguinte sentido, uma retrospectiva tentando ver, do meu ponto de vista, como é que essa questão ambiental entrou no Brasil, como é que ela entra ela não começa agora, não é nesses últimos 10 anos, eu acho importante, porque eu quero inclusive depois ressaltar o que significaram esses 10 anos, ou o que significam esses 10 anos em relação à política ambiental, e também provocar, para ver se a gente esquenta o debate, né? Então, eu começaria dizendo o seguinte, que essa história começou faz um certo tempo, né? Um certo tempo, mas não tão distante. Na verdade, o Brasil sempre viu a natureza como um grande manancial a ser explorado, o crescimento, o Brasil, o país do futuro, o Brasil dos rios, das matas, das florestas a serem explorados. Isso sempre foi a nossa riqueza inesgotável, né? Até que, num dado momento, evidentemente, nessa relação com a trajetória do próprio planeta, no final dos anos 60, há um encontro de cientistas, né? Esse modelo que o Brasil, como periferia do mundo capitalista, começa a demonstrar certos esgotamentos, problemas e conflitos no âmbito do modelo de desenvolvimento, dos modelos hegemônicos que estavam ali orientando a trajetória histórica e de futuro do mundo, produzem uma reunião que se chamou, produzida pelas Nações Unidas e Unesco, que foi a Conferência da Biosfera. A Conferência da Biosfera, em 68, ela reúne cientistas e ela produz uma avaliação absolutamente pessimista em relação à história do planeta, né? É a primeira vez que se faz um diagnóstico global dizendo, olha, estamos num mau caminho, né? E nesse mau caminho ele é perigoso porque ele vai nos levar a uma destruição. E logo depois, em 72, a partir desses estímulos e reflexões, se faz a Conferência de Estocolmo, né? Que também é um marco importante dessa trajetória, e se produz, a partir dos auspícios do Clube de Roma, se produz um documento que se chama Os Limites para o Crescimento,
né? E esse documento, ele é mais catastrófico ainda, né? Ele fala, olha, se a gente não mudar rapidamente, nós estamos fadados a desaparecer, o planeta vai implodir, né? Agora, essa visão catastrófica, inclusive, identificava quem eram os vilões, né? Os vilões eram essencialmente 3 países no mundo, né? Era o Brasil, era a China e era a Índia, né? Eram os 3 países vilões, porque eram países do chamado terceiro mundo, né? Na época era terceiro mundo, né? Hoje somos países emergentes, dependendo do tempo histórico o conceito muda, mas na época éramos países do terceiro mundo e países que pretendíamos continuar crescendo populacionalmente e continuar desenvolvendo e crescendo na nossa política industrial, promovendo a abertura de estradas, promovendo política industrial, hoje o pêndulo, né, da questão das crises que é a indústria automobilística, etc, etc. Bom, nessa época, anos 70, né, a gente precisa recuperar, a gente vivia a plena ditadura militar, o Brasil vivia o milagre do crescimento, o Brasil crescia 11%, quase 12% ao ano, quer dizer, era um boom, e com uma política externa que a ditadura produzia. Ontem até, se eu não me engano, os 2 ministros, Celso Amorim e o ministro Patriota, se referiram a isso, né? Era a época do chamado pragmatismo responsável ou irresponsável, enfim, como queiram, mas tinha uma estratégia, e a estratégia era, olha, vocês aí desenvolvidos e ricos se constituíram, desenvolveram, agora nós é a nossa vez, nós vamos explorar, nós vamos fazer, e aí foi todo o milagre, a construção de estradas, a Transamazônica, quer dizer, foi aquele boom de grandes projetos da Amazônia, Balbina, desastres ambientais de toda a ordem e de toda a natureza, né? Isso foi, portanto, um momento também que o Brasil, além de ser vilão ambiental, era pressionado pela ausência de direitos humanos. A ditadura matou, foram anos de obscurantismo nesse país, né? Mas, ao mesmo tempo, se apoiava em processos de mostrar um Brasil, que era aquele Brasil que a gente até hoje me lembro de criança, de jovem, muita vergonha, né? Era o Brasil do futebol, das bundas, das mulheres das praias, e o Brasil das matas e dos índios, né, na visão exótica que se expressava desse Brasil, né? E esse exotismo ficava por aí, porque na realidade o Brasil era um mar de exploração e de ganância de empresas, onde nasce a Vale, que é uma das empresas mais problemáticas da nossa história em termos de exploração mineral e de impacto ambiental e de não retorno praticamente nenhum para a sociedade brasileira daquela exploração, né? Essa é uma das questões, inclusive, que a gente levanta no próprio Grupo Carta de Belém e em outras dimensões. Eu acho que o MAB tem bastante acúmulo nessa área, né? E, o contexto nacional, portanto, era um contexto cheio de contradições, né? Vivia ditadura, falta de direito, crítica ambiental, o Brasil devastava florestas. Essa era a visão, essa era a imagem do Brasil. Essas imagens que eram signos que nos deixavam em situações bastante complexas, né? A Conferência de Estocolmo, nos anos 70, o que ela faz? Ela marca nesse contexto todo do Brasil, ditadura, problemas internos, e o Brasil tentando responder a essa demanda internacional, o Brasil se coloca de forma até proativa na Conferência de Estocolmo, junto com os países em desenvolvimento, e ali é um divisor de águas, que eu chamo que houve uma vitória de pirro nessa Conferência de Estocolmo, porque os países em desenvolvimento disseram assim, nós temos a nossa própria visão. Eu acho que talvez a questão do responsabilidades, porém diferenciadas, deve ter nascido naquele debate ali na Conferência de Estocolmo, né? E os países em desenvolvimento saem se achando vitoriosos, entretanto não levam nada, né? Não levam nada objetivamente, que eu chamo de vitória de pirro. Quando você acha que houve uma vitória, mas na verdade está tão devastado tudo que não há vitória, né?
Bom, o Brasil nos anos 80, 70 acelera-se a crítica do país, né? Acelera-se e intensifica-se a crítica contra os direitos humanos, e a questão ambiental também é colocada como um direito humano no mesmo espaço do obscurantismo daquela ditadura. E em 87 acontece um fato importante, que é a convocação de uma comissão de especialistas que ficou muito famoso como sendo chamado a comissão chefiada pela ex-primeira-ministra da Noruega, e que produziu um relatório, o relatório Brundtland, que era Gro Brundtland, que é a primeira-ministra que presidiu, né, e escreveu o documento Nosso Futuro Comum. Esse documento e esse debate produziu paralelamente também um grupo de cientistas que começaram a elaborar a questão climática, né, que acaba desaguando. Eu estou sendo bem rápida, só para tentar mostrar para vocês mais ou menos uma trajetória. O tema do clima, da biodiversidade, vem nascendo paralelamente nos espaços de debate no âmbito das Nações Unidas e na agenda desses países. E nessa questão climática é importante dizer que o Brasil, nessa política que a gente chamava soberana e defensiva, que é como se caracteriza essa política da época da ditadura, ela era uma política que era bastante arredia ao debate e à proatividade. Ela queria mais resolver seus problemas internos, porém na área climática ela se apresentou com muita proatividade, porque foi tomada por cientistas que já tinham uma trajetória. Ela não foi tomada num primeiro momento pela dimensão política que estava acontecendo. Então é importante, porque essa trajetória na área de clima, originalmente, ela vem de uma trajetória importante e de uma certa independência na produção de conteúdos e na agenda, e que vai, eu diria assim, ter uma trajetória importante até a Conferência de Copenhague na COP15, né? Ali tem outro divisor de águas importante. Bom, em 88 o Brasil, em função de continuar sendo vilão de pressão sobre os direitos humanos, e nós já internamente tendo um processo de redemocratização, a gente já brigava por direta já, a gente já estava harto total da ditadura militar, havia toda uma negociação de transição para a redemocratização, e em 88 nós entramos num processo de repactuação. É a nova Constituição Federal que nasce e produz galvaniza a sociedade brasileira para um debate sobre o futuro e os novos pactos, que acabou na tal Constituição Cidadã, né, de 88. Mas o Brasil, nesse momento, chama para si uma proposta de uma grande conferência, a ECO 92, que acabou sendo trazida para o Rio de Janeiro, aceita pelas Nações Unidas, e, na verdade, é o maior evento produzido pelas Nações Unidas na sua história. Quer dizer, ninguém tinha dimensão do que seria a Rio 92 na época, né? E foi muito importante, porque ela conseguiu agregar 179 países, trouxe 108 chefes de Estado e de governo, ou seja, ela teve uma importância, ela foi uma inflexão importantíssima de um país que saía da ditadura, que se redemocratizava, que tinha um debate, uma agenda interna que era expressa no capítulo de meio ambiente da Constituição Federal, tinham movimentos insurgentes que se traduziram não só na participação da Constituição Federal, como na reorganização da democracia brasileira, foram responsáveis diretos por uma nova concepção democrática que está impregnada e que impregnou a Constituição Federal, que é o processo de participação, geração de conselhos, ou seja, uma forma democrática inovadora, né, que era a forma não só representativa, mas participativa, e que os movimentos sociais tomaram a sério.
E é dessa mesma origem que vem a CUT, que vem o novo Partido dos Trabalhadores, que vem, quer dizer, um ambiente, né, importantíssimo de recriação desse país que tinha sido solapado e vivido o obscurantismo da ditadura. A questão ambiental estava, portanto, o tempo inteiro submetida, secundarizada, e ela era vista tanto pela diplomacia como um óbice. Ela só era tratada na medida que ela não atrapalhasse os interesses do capital estrangeiro ou do Brasil, ou os ditames que nos anos 80, 70, 80, com a crise do petróleo, depois a crise chamada os anos 80, os anos... teve década perdida, nós totalmente submetidos às regras do FMI, Banco Mundial, o consenso, enfim, todo o universo de situações que gerava uma política de submissão absoluta. Essa era a trajetória do Brasil. E a área ambiental era secundária. Nunca foi política estratégica no Brasil, e eu vou chegar a uma provocação. Ela ainda não é uma política estratégica no Brasil. Ela não é incorporada como uma formulação estratégica, como não só, eu diria, ambiental, como a cultural, como dimensões estratégicas de mudanças de mentalidades e mudanças de padrão de consumo e produção necessárias para o enfrentamento, o tamanho de enfrentamento que nós temos hoje num país como o Brasil, da dimensão do Brasil, com o potencial que o Brasil tem, né? Então, nós vamos chegar na redemocratização. O governo brasileiro a gente elege o primeiro presidente, o Collor. O Collor traz uma narrativa modernizante, né, na política ambiental. Ele hospeda e é o presidente que lidera a Rio 92, sem nenhum diálogo com a sociedade civil, tanto que a sociedade civil produziu a Paralela lá no Flamengo, né? Mas o mais importante da Rio 92 é que a Rio 92, nessa inflexão, ela diz assim: olha, mudou, minha gente, a agenda ambiental ela é estruturante, sim, e ela não é só ambiental, ela articula a dimensão social, cultural, social, econômica e ambiental. Esse tripé que depois, 20 anos depois, vai ser retomado, na minha visão, andando para trás daquilo que foi abordado e definido na Rio 92. A Rio 92, então, traz, e aí dá uma proatividade ao governo brasileiro, especialmente nas dimensões de clima e biodiversidade. Aqui, o Brasil teve uma função e um papel, começa a ter um papel protagonista, porque também deixa de ser vilão, após a Rio 92, o vilão passa a ser os Estados Unidos. Se reconfigura quem é quem nesses espaços, e as informações jamais sofisticadas começam a mostrar quem é que emite mais, quem é que polui mais, quem é que tem padrões energéticos mais devastadores para o planeta, e vão vendo que o Brasil não está bem assim, não é tão vilão assim, e essa configuração muda completamente. E produz uma nova reconfiguração de países e de debates ao longo desse momento do país democrático, né? É preciso dizer que o Brasil do Itamar, o Collor teve o impeachment, o Brasil do Itamar e o Brasil do Fernando Henrique Cardoso foi um Brasil que também não tratou a questão ambiental na sua dimensão estratégica, né? E ela foi, apesar de que alguns dos ministros que assumiram o ministério, existia, me lembro, até um debate que era importante aqui registrar, na época da criação do Ministério do Meio Ambiente, e eu participei desse debate, a gente dizia, eu fui uma das que defendi que não devia criar um Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente devia estar no planejamento, devia ser uma força que estruturasse o planejamento do país, né? Acabou uma força, um argumento e um setor que perdeu a sua não foi incorporado, e eu participei também, só por uma referência, na época da discussão do Ministério da Cultura,
eu vim do CNRC, Fundação Nacional Pro Memória, e a gente dizia assim, não vamos fazer um Ministério da Cultura, porque é só você querer isolar um tema, você criar um ministério. E eu trazia essa história dentro de mim na discussão do meio ambiente. Então eu dizia assim, gente, nós vamos isolar a questão ambiental. E o fato é que foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Não sei, não tem uma avaliação clara, eu acho que hoje tem outro papel no Ministério, é importante que exista, mas mais importante que exista é essa articulação com uma política de Estado, com uma política estruturada e articulada. Esse, para mim, é o grande eixo, então, que vai marcar, e aí eu vou entrar diretamente nos últimos 10 anos da política ambiental, né? O que eu tenho, o que eu vou pontuar aqui para ser polêmica e para tentar produzir um diálogo entre nós, né? Quais são os legados da proatividade brasileira? Qual é a minha tese? O Brasil, não só, eu acho que o ministro Caetani já apresentou as dificuldades, as várias dimensões e programas e relações dos temas ambientais relacionados com a dimensão internacional e nacional, mas o fato é que a proatividade do Brasil na política externa sempre foi localizada em 2 temas específicos, na minha visão, que foi no tema climático e no tema da biodiversidade. A gente tem que reconhecer que aqui, sim, o Brasil apresenta uma agenda e o Brasil apresenta uma agenda criativa nessa dimensão. Entretanto, essa dimensão internacional e nacional não se dialogam. Então, a minha visão é que existe uma imensa ambiguidade e uma imensa contradição entre aquela política que o Brasil se apresenta proativamente no âmbito internacional e daquela que ele faz internamente, reconhecendo as forças políticas que atuam, em especial as forças retrógradas, em especial agronegócio ou setores extremamente conservadores do setor produtivo brasileiro e financeiro, né, que acabam ganhando espaço, ganhando capacidade de influenciar o vetor e o caminho que a política pública, o direito ambiental se desenvolve nas aplicações das leis brasileiras. E aí, isso soma-se a questões que não são menos importantes, a questão, por exemplo, da dimensão orçamentária. Quer dizer, quando você vai ver como é que funciona todo um mapa de orçamento, mapa de desenho da política, orçamentação da política, né? Alocação do recurso para a questão ambiental e a maneira que o Estado recolhe o dinheiro por exemplo, os royalties de mineração. O Estado recolhe, mas ele não distribui, não tem benefício da sociedade brasileira, ou seja, o meio ambiente brasileiro tem como tendência internamente a privatização. Ele está privatizado na sua maior parte. O Estado fragilizado, sem capacidade de produzir um contraponto para essa tendência à mercantilização e financiarização da natureza no Brasil. O caso da mineração, a discussão do Código Mineral, da mineração que está em curso agora no Congresso Nacional, o Código Florestal foi um exemplo da briga insana, né? Reconhecendo, inclusive, que houve forças dentro do governo que tentaram manter a base da formulação original, mas que não conseguiram se sobrepor a uma bancada ruralista e a interesses específicos que atuaram. Ao mesmo tempo, o presidente Lula fazia o seu grande ato público na Copenhague em 2007, 2009, 2010, em Copenhague, falando que o Brasil vai produzir de 38,1
39% de redução de emissão num prazo X, ou seja, ele apresenta uma proposta, é proativo, é soberano e apresenta e provoca no plano internacional uma reação que é reconhecidamente estruturante dos debates que vieram após a COP15. Porém, internamente, a gente se debate com contradições exatamente no caminho inverso. Você abre o Código Florestal, abre-se toda a legislação que defendia, e sempre o argumento, esse é o problema do argumento, o que é real? O que significa a dimensão racional real do uso do meio ambiente para que ele seja sustentável e ao mesmo tempo ele seja economicamente viável, esse aparente dilema que se apresenta e que a gente não tem resolução, a gente não tem espaços de adensamento e acúmulo capazes de disputar com os setores mais organizados, os setores capitalistas e mais influentes das elites, os detêm do capital, na mesma dimensão. Por mais que o MMA seja mais permeado à sociedade civil, hoje, e sempre foi, na origem, ali até um certo momento, era permeado pelas grandes internacionais, e eu me refiro aqui aos movimentos sociais, hoje muito mais permeado aos movimentos sociais, à sociedade civil organizada. No Brasil, quer dizer, onde a gente está construindo, no CONAMA, o CONAMA está expressando esse acúmulo? Eu acho que não. Eu acho que estamos com obstáculos e dificuldades intrínsecas de uma coisa que foi falada ontem pela professora Maria Regina, que eu acho importantíssimo frisar, nós não temos um debate sobre que modelo, que sociedade nós queremos para poder disputar com os setores conservadores e mesmo com o próprio governo, para poder definir o caminho de sociedade que nós queremos. Que sustentabilidade é essa que nós queremos? Quem é que está falando o quê? Então, o que acontece? Chegamos na Rio+20 com um super retrocesso. Retrocesso por quê? No momento que o modelo, a história da fragilização dos estados, a força das grandes corporações e a nossa capacidade, enquanto sociedade civil, de ser atores com escuta do Estado e com capacidade de disputar as tendências dessas políticas, elas simplesmente não ganham força, elas ganham espaço, mas não têm força na decisão. A decisão que acaba liderando o processo é uma decisão dada pelas grandes corporações. E aí não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo. E o Brasil, que tinha a chave na mão, optou pelo caminho de não buscar tensionar, mas de resolver a Rio 92 da maneira mais rápida possível. Portanto, limpou aquilo que era as tensões dentro do texto e manteve um texto que, no nosso ponto de vista, foi um retrocesso, em risco direitos humanos, problemas terríveis do ponto de vista do direito da mulher, porque toda a dimensão dos direitos reprodutivos foram cancelados a pedido do Vaticano e das igrejas. Então você entra-se com um conceito de economia verde e todas as outras iniciativas que são o painel high level, painel de alto nível, que é esse que está produzindo as metas de desenvolvimento sustentável, onde nós temos presença com a ministra Isabela, os outros painéis e discussões que estão havendo no âmbito das Nações Unidas, visando o chamado pós-2015, que vai confluir para 2015, na verdade, não estão atacando as questões essenciais dos direitos e dos acúmulos que foram traduzidos e foram formulados no pós-92 através de um ciclo social das Nações Unidas e que elevaram o patamar dos direitos a padrões que a humanidade nunca tinha encontrado antes. Então, o que a gente fez na Rio+20? Nós caminhamos para trás, e agora estamos, na minha visão,
um pouco reféns de uma lógica que só conseguiríamos sair dela com muito diálogo, com muita abertura e conversação no âmbito da sociedade civil, não só brasileira, mas regional e internacional, porque, como disse o ministro, esses temas não são temas que possam ser hoje lidados só no âmbito nacional, eles têm repercussões. Então, eu vou ficando por aqui, eu teria muito mais coisas para falar, mas o que eu acho importante reafirmar é que nós continuamos no âmbito ambiental, eu acho, com exceção dessas duas dimensões da questão climática da biodiversidade, ainda com uma política soberanista e defensiva, sabe? A gente ainda está tentando se defender e não enfrentar com a gravidade, com a profundidade, as questões que têm a ver com o uso da terra, com ontem houve uma resposta do ministro Marco Aurélio Garcia, que me incomodou profundamente, né? Quando eu fiz a pergunta, quem está incluído nesse modelo popular, democrático popular, né? E eu perguntei, quem está incluído? E aí o ministro, eu sempre alço ele ao cargo de ministro, o assessor da presidência, Marco Aurélio. E ele disse assim, eu falei, as minorias, onde estão as minorias, né? Mesmo que sejam maiorias, mas minorias do ponto de vista sociológico, né? E da discriminação da sociedade brasileira, os negros, as mulheres, os índios, os povos da floresta e tal. Ele falou, não, tudo bem, eu entendo. Ele pela primeira vez dialogou assim razoavelmente com a coisa, mas saiu com a seguinte frase: eu estou muito mais preocupado com as maiorias do que com as minorias. Ora, se é democracia, e a base da democracia é você incluir as minorias, eu acho que nós estamos com um problema de fato de conceito na formulação da política do que significa uma sociedade democrática e popular. Muito obrigada. Obrigado, Yara. Talvez eu passe o bilhete de 5 minutos para ela para devolver, que sobrou 5, né? Eu faço. Estou vendendo esse. Só para talvez lembrar o pessoal que está acompanhando o debate, que aí tem o pessoal da organização da conferência que está com os bilhetes aí, quem quiser já encaminhando também questionamento, né? Perguntas aí para os nossos expositores. E aí já passo no imediato com o professor João Paulo. Bom, muito obrigado pelo convite aqui da organização desse seminário. Acho que é um seminário importante. Pensar, digamos, a política externa dentro de, digamos, de um recorte novo, né? E ao mesmo tempo tentando fazer um balanço do que seriam esses 10 anos, 2003, 2013, né? De um período importante da história do Brasil. E eu, estou sucedendo ao ministro que fez, digamos, um apanhado geral da agenda, digamos, de política pública do Ministério. A minha companheira Yara fez uma digressão mais ampla, resgatando uma série de considerações a respeito da agenda ambiental, de como ela é entendida. E eu vou fazer assim, digamos, tentar organizar um pouco esse debate, colocando algumas considerações de quem estuda e pesquisa no campo das relações internacionais o tema ambiental, né? E eu acho que tem interface com o que foi dito aqui, algumas provocações, no bom sentido, para a Yara, a gente vai fazer também. Mas eu acho que a gente tem que entender algumas coisas, quer dizer, começando com aquilo que o ministro colocou, quer dizer, uma potência econômica ambiental emergente. Me parece que, não sei se toda a confusão, mas uma parte da confusão, a dificuldade de nós entendermos, né,
o Brasil como potência ambiental, né? A gente não tem esse registro muito claro, né? A gente é difícil. Eu tenho amigos estrangeiros que fazem perguntas a respeito da agenda ambiental que eu não sei responder, porque aparece uma coisa, depois aparece outra. Você tem uma agenda muito multifacetada e é difícil você dar unidade a isso de uma forma, né, organizada. Então, eu dividiria, digamos, a apresentação em 4 níveis, né? Partindo do pressuposto, abraçando a ideia de que essa agenda, de fato, é uma agenda multifacetada e, em certa medida, policêntrica, né? Então, por exemplo, um pequeno questionamento que eu faria ao que a minha companheira Yara colocou, quer dizer, a gente pensa muito o Estado, né? A centralidade da autoridade, né? Enfim, e será que a questão ambiental de fato guarda só essa dimensão, né, da política pública, ou a gente tem que olhar isso de uma forma mais policêntrica? Então digamos, nesse esteio que eu vou desenvolver a minha colocação, minha apresentação. Eu acho que tem 4 níveis de considerações para a gente discutir meio ambiente. Tem um primeiro nível que o ministro enfatizou bastante, que diz respeito, digamos, a uma agenda multilateral intergovernamental, né? Onde o Brasil atua e, a meu juízo, com todas as dificuldades nesses últimos 10 anos, o Brasil teve um desempenho bastante satisfatório. Não vamos falar aqui de todas as convenções, né, em que o Brasil participou da negociação, né, pegando aí as 3 principais, que é a Convenção da Mudança Climática, o Protocolo de Quioto, os desdobramentos, né, até a Rio+20, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação. Para nós ficarmos nas 3 que foram assinadas, abertas para assinatura lá em 1992, como a Yara colocou muito bem. Se você considerar essas três arenas, né, e partindo do pressuposto de que, apesar do ministro ter falado, o Brasil é um dos 17 países mega diversos, né? Nós estamos nesse grupo. No caso da mudança climática é mais complicado, tem o G2, né? Estados Unidos e China, depois você tem uma hierarquia de países, né? A partir dessa situação bipolar. E você tem o caso da desertificação, que é um assunto mais difícil, né? Mais complicado, né? Com muito pouco incentivo. O Brasil teve resgatando esse momento que a Yara levantou aqui. Em 2009, lá em Copenhague, quer dizer, você tem um país em desenvolvimento, né? Que apresenta voluntariamente, porque não era obrigação, o Brasil não faz parte do anexo 1, né, do protocolo de Quioto, apresentou voluntariamente metas de redução de emissões, né? E o interessante é que você pegando as fontes de emissões de gás de efeito estufa no país, vocês vão ver que de 2004 para cá, você tem uma queda brutal do desmatamento. O ministro falou nisso aqui, eu vou enfatizar. Em 2004, que foi o pico, nós estávamos, o ministro me corrige se os meus dados escaparem aqui, mas a gente estava desmatando ano 80 mil quilômetros quadrados. E hoje nós estamos desmatando alguma coisa entre 15 e 20 mil. Teve um repique agora, né, nos últimos meses. Sim. Mas o pessoal do Amazon, o Veríssimo, falou que é momentâneo, que isso vai voltar a cair. Quer dizer, nós anunciamos uma meta voluntária, coisa que a China não fez até hoje, e estamos cumprindo, né? Que essa é uma questão importante de a gente lembrar, quer dizer, quais são as críticas a esses grandes acordos multilaterais no campo ambiental? Primeiro, é aquela discussão de que os países, na verdade, jogam para a galera. É simbólico. Se comprometem com o mínimo, o acordo internacional, a convenção, não tem instrumento de enforcement, que é o conceito que a gente usa de implementação, e você não tem os instrumentos para monitorar e verificar o que os países estão realmente fazendo, se estão apontando para a meta, né, que foi acordada. Então vejam bem, olhem as fontes de emissões do país. A queda brutal do desmatamento vai nos dar uma espécie de colchão para a gente continuar. Aí tem os 2 problemas, né, que nós podemos discutir aqui.
são as emissões da agropecuária, que vem aumentando, e as emissões de energia, que tem duas fontes fundamentais. As termoelétricas a diesel, né? Principalmente na região norte e nordeste, e o problema do transporte, né? Aí a gente vai bater naquelas contradições do governo, né? Que reduz a emissão por um lado, no agregado, mas aí estimula, através de incentivo tributário, a venda de veículos. Bom, essas são contradições que, né, a gente pode discutir aqui, mas que, né, mas o importante é o seguinte: nós anunciamos uma meta voluntária que nós estamos cumprindo, e nós vamos cumprir até 2015. Isso que é a questão central, e os países desenvolvidos que fazem parte reconhecem isso, e vão reconhecer e valorizar isso mais. Quer dizer, sabe, a gente tem que colocar as coisas dentro, né, do seu devido lugar, em perspectiva. Então, eu acho que isso é importante a gente frisar aqui. No caso da Convenção da Biodiversidade, talvez o indicador mais importante, que o ministro também colocou aqui, esteja ligado ao número de unidades de conservação que foram criadas nesses 10 anos, que também é uma enormidade. Com todos, assina embaixo tudo que o ministro falou em relação aos instrumentos, né, falhos de você, na verdade, proteger as unidades. Ele colocou aqui muito bem, eu não teria nada a acrescentar a esse respeito. O terceiro acordo internacional, que é a Convenção da Desertificação, é um assunto difícil, gente, né? Não tem incentivo, tem uma parte relativamente pequena de países que sofrem com o problema da desertificação. O Brasil entrou nisso e em 2007 desenvolveu um projeto através da Agência Brasileira de Cooperação, junto com os países de língua portuguesa, majoritariamente, né, países da África que sofrem com o problema da desertificação. Para vocês terem uma ideia, nem o conceito de desertificação foi consensuado ainda no âmbito multilateral, certo? E o Brasil, né, liderou esses países, isso está dentro, né, da política, da nova política externa de recorte sul-sul. O Brasil vem liderando, né, essa coalizão de países de língua portuguesa para implementar a Convenção da Desertificação, que, ao contrário das outras, não tem protocolo adicional com metas e objetivos tangíveis. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. Ninguém sabe direito, ninguém conhece esse projeto. Ele é muito intergovernamental, não tem terceiro setor, não tem setor privado, ele é difícil, mas o Brasil tem desenvolvido isso desde de 2007. Então, assim, resumindo, nesse âmbito multilateral intergovernamental, né, o Brasil tem o que mostrar. Tá? Assim, inequivocamente, nós temos o que mostrar. Claro, vocês vão falar, mas o sistema ONU não funciona, é muito difícil, muito complexo. É muito difícil. Tem a regra decisória da igualdade soberana, cada país é um voto. Para muitos isso é uma regra democrática. Eu acho que, na verdade, esconde o peso informal dos países ricos que fazem a agenda, né? Definem a agenda, né? Em que pese o fato de Trinidad e Tobago ter um voto, né? Os países que definem a agenda, né, são um número relativamente reduzido. Então, essa é um problema que não depende do Brasil, depende de uma mudança no sistema das Nações Unidas, no processo decisório das Nações Unidas. Bom, essa é uma dimensão, né? Nessa dimensão o Brasil tem muito a mostrar. Tem uma outra dimensão, que aí, por isso que eu fiz a crítica ao que você colocou, Yara, que eu acho que a gente não vê muito com bons olhos uma mudança que aconteceu dos anos 90 para cá, que é o fato do terceiro setor e o setor privado hoje praticamente andarem e disporem de agendas comuns no âmbito, na questão ambiental, né? Eu posso ficar aqui uma manhã inteira mostrando como projetos de grandes empresas multinacionais que são implementados com o apoio dessas grandes ONGs globais, né? Posso citar vários aqui. Esses projetos, na verdade, geram, né, um tipo de regulação
complementar à regulação pública, né? Mas que, digamos, vai definindo uma agenda. Tem empresa multinacional hoje praticamente carbono zero em emissão, né? Você tem procedimentos metodológicos de inventariar suas emissões que estão muito à frente da regulação pública em qualquer país do mundo. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo que prevalece, né, o interesse e a vontade dessas empresas. Essa regulação, mais cedo ou mais tarde, ela vai se complementar àquilo que o Estado faz, né, com a sua atribuição exclusiva e específica. Mas é importante nós termos esse desenho. As empresas multinacionais enxergam o Brasil como uma espécie de plataforma de inovação no campo ambiental. Isso a gente não pode desconsiderar isso, né? Pelo contrário, nós temos que trabalhar juntos. Essa é a minha posição individual. E as ONGs, né? Claro, tem vários tipos de ONGs, mas as ONGs, houve uma mudança, né? Elas, dos anos 90 para cá, onde elas denunciavam, brigavam, batiam, elas se associaram com as empresas, desenvolvendo e implementando agendas, né, que são, como o ministro falou, que são agendas globais, né, que não estão ligadas à regulação do governo A ou B, do Estado ou do município X ou Y. Então, essa eu acho que é uma questão importante que a gente deve levar em consideração. Tem essas duas dimensões que a gente tem que examinar. Tem uma terceira dimensão, que essa, digamos, é uma novidade e está dentro exatamente desse período 2003 e 2013, que diz respeito ao seguinte, quer dizer, o Brasil criou um feixe, um arranjo institucional, onde o Ministério, aí eu vou falar bastante do agronegócio, que é outro tema que as pessoas torcem o nariz, mas eu vou dizer isso no sentido positivo. Você tem o MAPA, o Ministério da Agricultura, criando uma enormidade de câmaras setoriais de tudo quanto é cultura que vocês puderem imaginar. Óleo de palma, café, soja, algodão, né? O que significa isso? O governo define, né? Cria uma câmara setorial, chama todas as partes interessadas, os stakeholders, para definir uma agenda que passa, entre outras questões, pelos compromissos ambientais. A Embrapa é, digamos, a produtora de expertise, de conhecimento técnico nos mais variados temas vinculados ao agronegócio, né? E essas empresas, essas grandes empresas do agronegócio, se organizam em escala transnacional, né? Ou seja, não estão subordinadas nem a organizações internacionais e nem a nenhuma soberania de nenhum Estado. E começam a produzir regulamentações no campo social, trabalhista e ambiental. Algumas, né, aquém da regulação pública do país A ou B, e em alguns casos, além disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem o raciocínio. Nós fizemos um estudo ano passado com uma empresa de óleo de palma. O Brasil vai se transformar num dos produtores importantes de óleo de palma nos próximos 5, 10 anos. Nós passamos de 250 mil hectares, que é praticamente 0,5% da produção mundial, né, de óleo de palma, que todos vocês consomem, né, sem saber, no chocolate, no sorvete, em vários bens de consumo. Estão consumindo aqui. Estão consumindo ali, exatamente. Pode ter certeza. E o que nós estamos fazendo? Essa empresa que nós pesquisamos, ela participa desse round table, desse processo de negociação de regulação transnacional, né? O que acontece? Uma pergunta óbvia: quanto essa empresa produz? Ela produz 170 mil toneladas ano. Quanto representa isso? É a maior produtora do Brasil, na Amazônia. Quanto representa isso da produção mundial? 0,25%. Pergunta: o que essa empresa está fazendo no round table do óleo de palma com os grandes produtores da Malásia e da Indonésia, que respondem por 85% da produção mundial? E são eles que desmatam as florestas lá na Indonésia, que matam os orangotangos e tal, e as ONGs e tudo isso. O que essa empresa está fazendo nisso? Pergunta que eu fiz.
O que a empresa está fazendo? Está emprestando reputação da nossa regulação ambiental e trabalhista para essas empresas da Malásia e da Indonésia. Vocês vão falar, puxa, que escândalo, que terrível. Pelo contrário, gente, nós estamos ajudando os nossos parceiros comerciais desses países, onde os padrões ambientais e trabalhistas são muito mais baixos do que o do Brasil, né? Nós estamos emprestando, né, essa reputação para, digamos, isso gerar um incentivo para esses padrões serem elevados, né, a médio e longo prazo. Vocês vão falar, o que tem a ver isso com política externa? Claro, no primeiro momento não tem nada a ver, porque não é a ação do Estado, mas através da nossa regulação, o Código Florestal, com todos os problemas, o licenciamento ambiental, né, o marco regulatório do patrimônio genético, e tudo isso, nós estamos levando isso através da empresa, junto com os seus, né, competidores, numa arena transnacional privada. Então, dei um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aí só vocês pegarem outros dados agora, passando mais rapidamente. Olha, o Forest Stewardship Council, que é, digamos, na ausência de uma convenção de florestas que acabou sendo assinada em 92, se transformou na organização internacional que regula, né, a produção e a comercialização de madeira no mundo. O Brasil passou em 15 anos do 11º lugar para o 5º lugar, com mais certificação. Nós temos 8 milhões de hectares certificados hoje no mundo. O Brasil é o primeiro país em desenvolvimento, junto com os outros países desenvolvidos. Isso não é pouca coisa, gente, tá? Isso não é pouca coisa. Os produtores de algodão de pequeno e médio porte do Paquistão e da Índia criaram o Better Cotton Initiative, que é um arranjo para o algodão, né, para certificar o algodão que respeita direitos trabalhistas, padrões ambientais mínimos, e esse processo está sendo internalizado aqui no Brasil. Temos projetos pilotos de algodão. O modelo de produção do algodão brasileiro é terrível, grande propriedade, monocultura, né? Só que nós estamos pouco a pouco certificando propriedades sob essa regulação, que na verdade é público e privado. Então, isso é importante, né? 25% da produção mundial de café vai estar certificada até 2015. O Brasil responde por 35% disso. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que está havendo uma mudança, né, nesse âmbito dessa regulação transnacional, que está, na verdade, colocando o Brasil muito mais próximo dos países de primeiro mundo do que nós imaginamos. Muito mais próximo, né? Olha o que está acontecendo com a carne bovina, né? O termo de ajustamento de conduta da BR Foods, que foi a última empresa a aceitar o processo. No momento que nós conseguirmos organizar, formalizar a cadeia da carne bovina, que é uma cadeia complexa, difícil, nós já vamos promover uma redução de emissões da agropecuária, né? Então nós estamos fazendo uma mudança estrutural da economia brasileira, né, nesse âmbito, né, da agenda ambiental, que é muito importante. E só para terminar, uma outra coisa, uma outra novidade, essa sim no âmbito, digamos, do Estado, né, e das políticas públicas. Eu acho que tem muito a ver com isso que você colocou, Yara, de Copenhague. O presidente Lula ter anunciado voluntariamente as metas, é que nós temos hoje 10 capitais do país com políticas municipais de mudança climática, algumas com metas de redução. A maioria não tem meta, algumas têm. E nós temos 15 estados com fóruns instituídos para discussão de mudança climática, né? Quase todos foram constituídos depois do anúncio da política voluntária do presidente Lula. Então, quer dizer, resumindo, se vocês pegarem a agenda ambiental e organizarem a partir desses 4 níveis que eu coloquei, vocês vão ver, né, que é uma agenda multinível, policêntrica,
que, digamos, não é pública no sentido de que é o governo, né, que implementa, é pública e privada, e o Brasil está bem situado do ponto de vista da regulação. Nós temos muito a mostrar para o resto do mundo. Então, eu termino dizendo exatamente isso, quer dizer, o balanço desses 10 anos é positivo, né? Eu acho que nós avançamos muito, né? E claro, vamos ter que avançar mais. Só termino fazendo uma colocação para a Yara, já abrindo a discussão, que essa ideia da transversalidade é o mesmo argumento que o embaixador Figueiredo, na Rio+20, utilizou para a não criação de uma organização internacional do meio ambiente. E a meu juízo é um erro isso. Por quê? Porque você não consegue implementar temas transversais nas agências do sistema ONU, né? Você precisa sim de centralidade decisória sobre um tema, porque isso gera o quê? Uma agenda, uma prioridade, né? Você tem recursos para implementar, e hoje você tem, na verdade, uma esquizofrenia na ONU. Você tem o PNUMA, que é um programa que tem recursos, e ali, desculpa falar isso tão nu e cru, os europeus implementam a agenda deles, certo? E você tem em Nova York a Comissão do Desenvolvimento Sustentável, que foi extinta, vai ser substituída por um outro organismo, que fazia a negociação da agenda política junto aos governos. Certo? Quer dizer, é muito pouco, né, para você poder tocar esses temas nesse âmbito mais multilateral. Então eu não acredito que nós possamos implementar transversalmente essa agenda complexa, fazendo o raciocínio que você fez no âmbito doméstico para o âmbito multilateral. Eu defendo a criação de uma organização do meio ambiente, coisa que o Brasil, né, fez gestões para que isso não acontecesse na Rio+20. Obrigado, gente.